Então, boa tarde a todos, a todas e todes. Hoje é 18 de novembro de 2020. Estamos em mais uma atividade do Programa de Residência Pedagógica em Geografia, né? Hoje, para nossa felicidade, alegria, contemplação e partilha, naturalmente, nós vamos contar com a participação importante da professora doutora Karina Copati, que é pós-doutoranda e bolsista PNPD, da CAPES, na linha de pesquisa políticas educacionais do PPGE e da UFFS, no campus de Chapecó. Farei maiores apresentações antes de passar a palavra para a professora Karina, mas vou passar a palavra para a nossa outra coordenadora, que já está online. Eu sou coordenadora, aliás, docente orientadora, né, da Geografia no campus de Quixadá, mas partilho essa tarefa aí com a professora Camila, a quem eu passo a palavra agora. Boa tarde, desejar as boas-vindas à professora Karina e também agradecer por aceitar o nosso convite, né? Temos aí também outros colegas, a professora Caroline, do curso de licenciatura em Geografia, aqui do IFCE do campus Quixadá, nos nossos residentes também, alguns outros estudantes do curso, e demais convidados. Então, ficamos felizes, eu e a professora Daniele, por essa tarde de partilha, que é um momento importante para a residência pedagógica, mas também para o curso de licenciatura em Geografia do IFCE Quixadá. E, sem mais delongas, né, agradecer e também externar aqui minha gratidão por esse momento. Obrigada, professora Camila. Quero também só registrar que hoje nós temos também preceptores aqui participando. Ontem nós nos reunimos com ele para dizer que eles não tinham obrigação, né, de participar dessas atividades, mas eles mesmo gostariam de participar, então já estou apresentando aqui. Nós estamos aqui o professor Francisco, que fez questão, né, de prestigiar esse momento. Então, seja como sempre, muito bem-vindo. Então, no encontro de hoje, que está programado, né, nós estabelecemos uma roda de conversa com a professora Karina, que eu conheço há cerca de 5 anos, conheci nas estradas da vida, da geografia, nos encontros dos livros didáticos, né, no Sul, na Riqueza de Gramado, e depois em Brasília, e assim nós fomos circulando algumas cidades, né, nesse trabalho importante que é avaliar os livros de geografia, e que muito gentilmente, né, aceitou aqui o convite. Eu tenho acompanhado, mesmo à distância, né, geograficamente moramos muito distantes, mas sinto que nós temos muita aproximação quando precisamos uma da outra, no partilhar de ideias, né, e quando a gente precisa contar uma com a expertise da outra, a experiência, a reflexão. Então, a Karina é alguém que tem somado muito ao ensino de geografia, e nesse sentido, achei que não seria justo que nós passássemos por todo o programa de residência sem contar mesmo com a expertise e a experiência que a professora Karina vem desenvolvendo, além das pesquisas que a mesma vem desenvolvendo e as reflexões sobre o ensino de geografia, sobre o professor de geografia, sobre o livro didático. Enfim, ela tem aí uma gama de produções, né, que nós também vamos ler algumas delas ao longo do programa, que ela pode falar melhor também aqui para nós nessa tarde. E hoje o encontro especificamente está intitulado Escola, Aluno e Entorno Escolar, Relações no Ensino de Geografia. Muito oportuno, quando eu vi esse diálogo da Karina com outro grupo, naturalmente lembrei que nós estamos aqui no programa de residência justamente no período que a gente chama de ambientação, e é nesse momento de ambientação que, enquanto residentes, né, e participantes do programa, nós precisamos refletir justamente sobre a escola, sobre o aluno e sobre o entorno escolar, Karina. Então, você, na verdade, para além da amizade que a gente construiu, né, está nesse momento aqui, porque certamente ele é muito pertinente a tudo aquilo que a gente precisa pensar, né, aqui no programa de residência que está se iniciando, estamos no 2º mês. Então, para apresentar um pouco a professora Karina, ela é licenciada em Geografia pela Universidade de Passo Fundo, na UPF, em 2010. É mestra em Educação pela Universidade de Passo Fundo, em 2012.
É doutora em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, na Unijuí, em 2019. É graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, em 2020. Atualmente é pós-doutoranda, bolsista PNPD CAPES na área de Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fronteira do Sul, em Chapecó. Foi avaliadora do Programa Nacional do Livro Didático nas seguintes edições: a edição de 2017, que era Geografia dos Anos Finais, 2018, que era Geografia do Ensino Médio, 2019, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 2020, nos anos do Ensino Fundamental também. Concentra atualmente suas pesquisas na área de Geografia e Educação, principalmente nos seguintes temas: políticas educacionais, livro didático, educação geográfica e pensamento geográfico de professor. Trabalhou durante 10 anos em escola do campo, atuando no ensino de geografia para alunos do campo e indígenas, construindo pesquisas que envolvem ensino de geografia e educação indígena. É integrante do grupo de pesquisa Ensino e Metodologias em Geografias e Ciências Sociais da Unijuí, do grupo de estudos e pesquisas em Educação Superior GEPS, UPF, e do grupo de estudos e pesquisas Espaço, Tempo e Educação em Pesquisa, da Universidade Federal Fronteira do Sul, na UFFS, campus Chapecó. Esse é um currículo básico da professora Karina, tá? E aí, Karina, assim, fique muito à vontade para estabelecer metodologicamente a forma como você achar mais conveniente, né, para a sua fala, o tempo também que você achar mais conveniente. Eu lembro que a gente nem falou sobre isso. Aqui nós costumamos fazer nossos encontros até 6h30, porque 6h30 começa o período noturno, que é quando esses nossos alunos têm aula, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para você, mais uma vez, obrigada, mas você pode inicialmente já estabelecer aí como é que vai fluir e funcionar aí o seu diálogo, tá? Então, passo a palavra para você. Ok, então, obrigada, prof. Daniele, que eu sempre chamo de Dani, então, a gente já se conhece há um bom tempo, a Dani comentou, e eu me lembro da Dani em Gramado, a Dani em vários espaços, né, atuando na avaliação de livros didáticos, sempre com muita qualidade, e agradeço por ter lembrado de mim, com tantas pessoas, né, pesquisando na área de ensino de geografia, e eu fico muito feliz por esse convite, né, e me senti desafiada também para pensar algumas questões sobre a escola. Agradeço, então, também à professora Camila, aos estudantes de residência pedagógica da licenciatura em Geografia do Instituto Federal do Ceará, do campus Quixadá, e também todos que estão aqui reunidos, alguns que são meus amigos, meus colegas, que também pediram o link, enfim, se juntaram a nós hoje para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu me organizei para mais ou menos 1 hora ou menos, então agora eu vi que já são 5h15, eu vou tentar dar uma cuidadinha também no horário, e eu vou colocar um slide, pode ser, Dani? Aí ele vai me ajudar a nortear a fala, mas também, se vocês quiserem... Claro. Tá, se vocês quiserem ir fazendo as suas intervenções, também é bem tranquilo, porque também é um momento de fala, de trocas, né? Então, eu só vou colocar aqui o cronômetro para eu não me perder também, não deixar me alongar demais, ok? Então, acredito eu que esteja aparecendo, vai aparecer daqui a pouquinho, o tema... Está aparecendo, Karina. Isso, eu fiz uma fala com essa temática, mas eu mudei algumas coisas, porque toda vez que a gente se organiza para falar, né, a gente olha novamente o material, a gente se questiona sobre algumas coisas, e é típico de quem continua aprendendo sempre, né? Então, falar algumas questões da escola, do aluno, de como são os alunos, e pensar o entorno escolar como uma possibilidade de pesquisa a partir da geografia. Mas, para começar, eu fiz um recorte aqui de uma imagem do Google Maps para que vocês saibam de onde que eu estou falando e qual é o meu lugar de fala, para além de ser um lugar geográfico de localização, né, mas o lugar em que eu me constituí como professora. Então, a prof. Dani comentou algumas questões sobre isso, e eu gostaria de salientar que eu passei 10 anos na escola, agora eu não estou na escola por conta do pós-doutorado, mas sempre pensando a realidade onde eu trabalhava, né, onde eu estava.
Então, tudo que eu falar aqui é sobre esse lugar que se chama Tapejara, que é o lugar onde eu moro. Aqui pertinho existe o município de Charrua, que é onde eu atuei durante 10 anos, onde tem uma terra indígena, né, a comunidade indígena do Ligeiro, e eu não trabalhava diretamente na terra indígena, mas os alunos indígenas estudavam numa escola do campo que é próxima à terra indígena, está numa comunidade do interior. Então, assim, esse é o meu lugar de fala, e também, enquanto professora que pesquisa livro didático, que pesquisa ensino de geografia, e gostaria de estar aí, já reitero essa vontade de estar no Nordeste, de estar no Ceará, porque realmente eu adoro o Nordeste brasileiro. Enfim, eu acho que se estuda bastante, nós temos um olhar humano tão bonito que faz com que todos nós de outras regiões tenhamos muito a aprender com todos vocês. Então, eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês, distantes quase 4.000 quilômetros, né, se o mapa estiver certinho, mas muito próximos para conversarmos um pouco sobre o recorte que eu vou falar hoje a partir de 3 aspectos. Então, eu tentei delinear algumas situações do passado e do presente da escola e dos alunos, dos perfis de alunos que nós temos. Pensar o ensino de geografia e os seus desafios na atualidade e o entorno escolar no ensino de geografia, por pensar que essa relação da escola com a comunidade, com os sujeitos, ele se faz a partir desses espaços. Então, sem delongas, eu vou para a primeira parte, e depois, se vocês quiserem fazer perguntas no final ou ao longo da fala, também podem me interromper. Eu fico um pouco apreensiva porque o Meet, ele não nos permite que eu apresente e, ao mesmo tempo, eu veja as pessoas. Então, eu tenho a impressão que eu estou falando sozinha. Qualquer coisa, vocês me avisam, por gentileza. Aqui, viu? Então, tá bom. Okay. Esse é o ponto. Ok. Então, o primeiro movimento que eu gostaria de trazer, principalmente pensando quem está se formando professor de geografia, que está na fase inicial, na fase final, quem está entrando no projeto Residência Pedagógica, é pensar a escola ao longo do tempo e o seu papel social. Então, como que a escola foi se constituindo ao longo do tempo, né? Se nós pensarmos o Brasil enquanto uma colônia de Portugal, por exemplo, nós temos a ideia de que o Brasil serviu por muito tempo, né, demandou, né, riquezas para outro território. E nós não tivemos uma educação efetivamente colocada em prática para as minorias, né? Então, quem era da elite que foi se constituindo ao longo dos primeiros séculos da colonização, teve a possibilidade de estudar na Europa, em Portugal, na Inglaterra, na França. E os outros tinham uma educação basicamente jesuítica, né, quando existia essa educação. Até pouco tempo, e ainda hoje nós temos uma grave situação de analfabetismo ou de uma educação bastante precária, né? Poucos anos de estudos de uma parcela da população. Então, se nós pensarmos quando que a escola se efetiva, no Brasil era somente no século XIX. E qual era o modelo de educação? Para quem ela servia, né? Inicialmente tinha acesso à escola aqueles que tinham a oportunidade, a possibilidade de estudar nas cidades, ou que tinham recursos financeiros para enviar os filhos para outras cidades, muitas vezes para internatos, né? Então, nós tínhamos um modelo de escola seletivo. No século XX, nós começamos a ter um movimento, principalmente por conta do processo de industrialização e de urbanização do Brasil. Demandava trabalhadores com uma formação mínima, né, para trabalhar nas empresas, para trabalhar nas indústrias, e nós precisávamos, então, também, né, começamos a ser demandados por outros países para acelerar, para ter um movimento de educação, que é um movimento de educação para todos, que foi iniciou em 1990. Mas antes disso, a nossa Constituição Federal, lá em 1988, já previa, né, uma educação como direito de todos, como dever do Estado e da família.
Como que a escola se constitui, então? O Carlos Brandão fala que a escola é um espaço em que existem, né, contextos de ensino diferentes em cada sociedade. Então, nós temos sistemas de ensino implementados em cada sociedade, e dentro do contexto da sociedade brasileira, ela também tem as suas variações. Né? Nós temos currículos diversos, espaços diversos. Então, nós temos, ao longo do tempo também, um papel diferenciado da escola. Inicialmente, ela servia para repassar e transmitir conteúdos, conhecimentos, enfim. Quando alguém que se forma em geografia hoje fala em passar conteúdo, já dá um negócio na gente, né? Porque nós não temos a função de passar conteúdo, como se eu pegasse essa garrafa e passasse para alguém, né? Nós temos uma construção, um processo de construção que o sujeito se mobiliza, o outro sujeito se coloca em interação. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem numa dimensão mais crítica e mais atualizada da educação. Tem muitas pessoas que acham que a escola serve para deixar as crianças, né, como um modelo assistencialista. Também não é isso, né? Então, a escola, na minha concepção, e de vários outros estudiosos em quem eu me amparo, ela é um espaço de formação cidadã, onde se constroem conhecimentos que servem para que a gente resolva situações do mundo da vida, né, do nosso cotidiano. A escola, então, no contexto do século XXI, a escola está em transformação ou não? O professor... esqueci o nome dele agora. Vou me lembrar daqui a pouco, que questiona a escola, né? O modelo de escola do século XIX para uma sociedade do século XXI, né? Então, como que a gente vai pensar... É um professor português, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Como que a gente vai pensar a escola no contexto atual, né? Então, que escola que nós queremos e que escolas nós estamos fazendo. Então, nesse momento de pensar a formação de professores, de pensar a formação de todos vocês e a nossa formação continuada, a gente tem que pensar qual é o nosso papel, qual é a nossa dimensão profissional para fazer uma educação que, de fato, tenha significado. E as perguntas que eu coloco são: a quem serve a escola? Que sujeitos ela forma e para que tipo de sociedade? Então, nós pensamos numa escola que transforme a sociedade, que ajude a pensar as injustiças sociais e faça com que um movimento de cidadania, de humanismo se desenvolva, ou nós estamos reproduzindo um modelo de escola que somente repassa conteúdos, né? Libânio chama atenção, tem um texto dele de 2012, e vários textos que ele escreve ao longo do tempo, sobre esse modelo de escola que tem se fortalecido, tem sido implementado, que é pensado a partir do Banco Mundial e de outros organismos internacionais, multinacionais, multilaterais, que interferem na educação do nosso país como um país subdesenvolvido. Então, nós temos aí a ideia de que o direito ao conhecimento, o direito à educação de qualidade é reduzido a uma educação de um ensino para a aprendizagem, né, do processo direito à aprendizagem, como dizem os documentos da BNCC, agora na BNC Formação de Professores também. Então, será que nós temos que formar conhecimentos mínimos a partir de habilidades e competências, ou será que nós temos que formar efetivamente de modo complexo para pensar o mundo da vida? Então, são questões que a gente pode falar e abordar depois de modo um pouco mais aprofundado. Seus colegas aqui estão perguntando se não seria, você estaria falando do Antônio Novoa ou do José Pacheco, da Escola da Ponte? É do Pacheco. Eu estava lembrando, eu lembrava que era José, não lembrava o sobrenome. Ele faz uma crítica muito forte, né, ao modelo de escola, como ela se mantém hoje. E antes da gente ir para o próximo slide, eu gostaria de comentar que existem movimentos, às vezes a gente critica, né, como que a escola tem sido pensada hoje, mas existem muitos movimentos de renovação, de inovação e de transformação da escola. O que a gente tem que pensar e aqueles contextos que não estão se mobilizando para a mudança?
E a mudança não é somente a questão de utilizar tecnologias, ter um quadro digital, né, uma lousa digital. Nós precisamos pensar toda a estrutura da escola. Não que ela tenha que ser toda transformada, mas como que nós podemos pensar movimentos de interação maior na comunidade, nos lugares de vivência, para que aquele conhecimento tenha maior significado para os nossos estudantes. Gostei da intervenção, que eu não me senti sozinha aqui. E aí eu gostaria de pensar um pouco o aluno ao longo do tempo, né? Como que os alunos eram vistos ao longo do tempo? E isso é importante quando a gente forma novos professores, porque existe muito esse embate, algumas pessoas, e também na nossa sociedade, né? Muitas famílias, muitas pessoas que dizem assim, que antigamente é que era bom, tinha disciplina, todo mundo ficava quieto, o professor falava, o aluno não fazia o que está fazendo hoje. Então, assim, quais são os contrapontos que a gente precisa fazer para entender quais são os problemas do passado, para a gente não achar que aquele modelo que silenciava os sujeitos era o melhor modelo, né? Prof. Dani, quer falar? Eu senti um sonzinho aí, qualquer coisa você me fala. Então, nós temos um modelo ao longo do tempo de um professor rígido, de uma educação tradicional que a imposição pelo medo silenciava. Nem todos silenciavam, né? Se a gente for pesquisar sobre as realidades das escolas, a gente pode perceber que nem sempre todos esses alunos ficavam em silêncio, nem todos os professores achavam que esse era o modelo certo, mas a maioria fazia esse movimento de uma educação rígida, de uma educação tradicional, no modelo de racionalidade. Então, você ensina aquilo que deve ser ensinado como verdade, sem que com testes, e aí nós temos, né, os alunos utilizando um modelo padronizado, e a criança que vai pensar de outra forma, ela é vista como estranha, enfim, ela vai ser podada. Então, em que medida que a escola ainda continua podando em muitos momentos, quando a gente faz testes padronizados, como o PISA, como os ranqueamentos nacionais, né, como a prova do SAEB, então, que movimentos a escola tem de autonomia e liberdade, e os professores, especificamente pensando na geografia, para pensar outros modelos e outros movimentos. O aluno ao longo do tempo, então nós temos aqui algumas imagens, né? Todo mundo bem quietinho, a princípio a gente não sabe se isso se mantinha sempre, mas muitas vezes a gente pode até pesquisando, não há tanto tempo atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, com pessoas conhecidas, como era esse movimento de aprendizagem. Isso não garante qualidade na educação. A gente sabe que muitas pessoas passaram 5, 6 anos na escola ou mais e aprenderam pouco também. Então, não é o modelo tradicional que vai garantir a aprendizagem. Nós também precisamos pensar que esses modelos, eles podem ser também pensados de modo colaborativo. Algumas práticas que eram do modelo tradicional não podem ser jogadas fora, a gente tem alguns movimentos que são importantes, para pensar uma educação diferenciada num contexto atual que tem alunos diversos, que tem situações diversas. Se nós pensarmos, voltando lá no recorte que eu fiz, quando a educação começa a ser pensada em 1985 em diante, como uma possibilidade de transformação e de colocar todos os sujeitos na escola, de oportunizar a formação para todos, em todas as diversidades do país, nós começamos a ter um movimento na década de 90, com a LDB, com os parâmetros curriculares, com as diretrizes dos cursos de formação e da escola, um movimento de ampliação do acesso à educação. Nós temos aí situações, por exemplo, de legislação para transporte escolar, para alimentação, merenda nas escolas, falei, né? A questão das classes, enfim, novas. Só que em muitas realidades ainda isso é muito precário. Nós temos aí muitas situações no nosso país que são desafiadoras e também demandam um olhar mais atento
também nesse contexto agora que nós temos de corte de verbas, de cortes por 20 anos a partir da PEC do teto dos gastos, né, que limitou o gasto com a educação pública brasileira. Então, nós temos um movimento também que coloca o capital, a iniciativa privada, cada vez mais dentro da definição das políticas, da criação de materiais didáticos, não é o foco aqui agora, mas gostaria de pontuar isso, e também no contexto de construção, por exemplo, da BNCC. Né? Então, pensar essas diferentes realidades, os alunos ao longo do tempo, também demanda a gente se colocar enquanto professores, enquanto profissionais, para debater essas questões. Estar na escola, ser professor na escola, não envolve só conhecimento de conteúdo específico de geografia e metodologias e como que eu vou fazer uma aula diferenciada, né? Eu tenho que pensar qual é a realidade que eu estou atuando, quem são os meus alunos, qual é o contexto, o histórico de vida deles, mas também eu tenho que pensar num histórico de país, uma dimensão social, econômica, que não pode ser desconsiderada. E quando a gente pega o ranqueamento do IDEB, né, das avaliações que se fazem externas à escola, a gente percebe que não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, né, na mesma cesta, e vou fazer uma avaliação dos alunos que são de uma periferia, que são do centro de uma cidade, que são de escola privada. Tem diferenças entre as escolas, as diferentes realidades, não só as regiões do país, mas dentro das regiões nós temos aspectos, né, situações diversas, culturais, econômicas, que também têm uma dimensão importante. Entrando na questão só como exemplo, as terras indígenas, por exemplo, né? Eu trabalhei com alunos indígenas e eles têm muito aquela aprendizagem oral, né? Os primeiros anos de vida deles, eles têm uma formação muito oral, muito ligada à natureza, muito ligada à sua comunidade, aos seus familiares, né? E eles têm uma língua materna, então eles são alfabetizados depois na escola na língua portuguesa, no inglês, que é do currículo da escola, e mais a língua indígena, no caso, falando do Caigangue aqui do Sul, da realidade onde eu trabalhei. Então, quando você coloca os alunos para fazer um ranqueamento, você vai pensar quais são as realidades desses alunos, então é difícil você fazer esse movimento sem olhar para esses contextos que são tão diversos. E agora nós temos o contexto de pandemia, quase que eu passei dessa imagem, né? Os alunos distantes, quem está indo para a escola, né? Tendo limitações. E também, nesse momento de aula remota, existem muitas limitações também, porque não tem interação, porque trabalhar pelo computador é difícil, existe a questão não só do espaço de estudo da criança, mas também dessa possibilidade do aporte, do suporte tecnológico. Então, muitas são as dificuldades no contexto brasileiro que agora vêm cada vez mais à tona, mas que na sociedade são colocados como má vontade dos professores em ensinar, a culpa sempre, né, do professor e não do contexto do Estado que não ampara efetivamente. Então, nós tivemos um período de avanço nas políticas voltadas tanto à formação de professores quanto a melhorias nas escolas, e agora nós temos uma estagnação tão acentuada que a gente tem pânico do que tem acontecido, né? Os movimentos não acontecem para garantir a educação, para garantir a qualidade na educação e a equidade no acesso à educação. Então, esse é um outro ponto importante para a gente pensar quando for professor de geografia ou se colocando enquanto professor de geografia, quais são os desafios que vão estar presentes nas práticas de vocês e nas nossas, né? E em que momentos a gente para debater sobre a educação? Se nós queremos pensar uma formação para um contexto diverso,
para crianças diferentes, em distintas realidades, permeadas por um processo de globalização, embora, né, um processo de globalização limitado a alguns aspectos, como que na escola está sendo pensado esse movimento? Em meio a tantas formações, em tantas aulas online, em tantas reuniões, em tantos pareceres para escrever, em tantas avaliações para serem feitas pelos professores, cada aluno manda num momento, o professor tem que dar conta de tudo isso, tem que gravar a aula, tem que assessorar o aluno na aula online. Em que momento a gente pensa os desafios da escola, né? Então, algo que a escola para muito pouco para pensar, e a Prof. Dani também participa disso, quando o professor vai, por exemplo, escolher o livro didático, né? Nas escolas existe muito essa dificuldade da parada, né? Parada para fazer reunião, parada para escolher livro. Às vezes as pessoas acham que estão parando para quê? O professor tem que estar sempre passando conteúdo. Essa ideia a gente precisa começar a quebrar, né? A gente precisa começar a questionar. Tá, mas você sabe qual é o real sentido? O que o professor precisa fazer para dar conta dessas demandas e desses estudantes ao longo no contexto atual? Então, vamos adiante mais um pouquinho. Agora a gente adentra a pensar a escola e o ensino de geografia. Algo que eu sempre me questiono, e eu me questiono desde que eu entrei na escola, é que ensino de geografia que eu estou fazendo, e que ensino de geografia que nós temos. Quando a gente critica a universidade que nos formou, a escola onde eu estou, que não me dá condições de trabalho, eu tenho que pensar também qual é o movimento pessoal que eu faço. Não é no sentido de responsabilizar o professor, porque agora há pouco eu falei que a culpa de tudo não é só do professor, o professor precisa de amparo nesse processo. O meu sobrinho está gritando aqui perto, então acho que vai ter um pouco de barulho. Então, quando nós pensamos a geografia que nós fazemos, nós precisamos pensar também que geografia que nós pretendemos para o futuro, né? E a quem serve a geografia que nós ensinamos? A que e a quem? Pensando a quem, que alunos, né, que alunos que estão tendo acesso, e a que? Qual é a finalidade da geografia que eu ensino? Eu volto lá na questão da geografia, do ensino numa perspectiva crítica. A geografia que eu ensino, ela serve para manter determinado padrão social de desigualdade, ou eu faço uma geografia que pense as desigualdades, que questione os padrões, que questione as injustiças. E nós temos mudanças, nós temos coisas que continuam acontecendo, e nós temos muitas críticas sendo feitas. E aí é bom a gente pensar, né, que autores nos auxiliam a fazer isso. Eu me utilizo muito da professora Alana Cavalcante, da professora Helena Calai, na área de ensino de geografia do professor Nestor. Então, nós temos vários professores no Brasil todo que nos ajudam, e que são professores de universidades, a maioria delas públicas, a professora Helena de uma universidade comunitária. Então, nós temos professores que pesquisam, né, que continuaram se movimentando para trazer ideias, elementos, para que nós possamos pensar o ensino que nós fazemos. Nesse contexto, eu penso que a gente tem que pensar também o papel das disciplinas e da interdisciplinaridade. Vem um movimento agora, principalmente para o ensino médio, de materiais didáticos interdisciplinares ou projetos interdisciplinares, livros que são feitos para uma determinada área, né, que é de ciências humanas, da matemática, das linguagens. Então, nós temos aí transformações. Então, o que é essencial de cada disciplina que necessita ser utilizado no ensino que a gente faz de geografia, e em que momentos a gente tem que fazer movimentos de interdisciplinaridade, até porque a gente não vive numa sociedade em que você lida com situações de modo separado, a partir do conhecimento matemático, depois da geografia, enfim, né? A possibilidade de transformação social, ela vai demandar uma participação ativa e uma perspectiva de construção da cidadania, que eu vou trazer depois esses aspectos. Então, não é somente aplicando conteúdos, pensando numa metodologia para transferir conhecimento,
que eu vou fazer um ensino de geografia de qualidade e preocupado com a transformação social. Então, eu vou pensar nessa finalidade do processo do ensino que eu faço, e eu vou me basear numa perspectiva que é de socializar com as novas gerações o patrimônio histórico, cultural e científico construído pela sociedade ao longo do tempo. Então, nós não nos baseamos, os meus cachorros agora, gente, desculpe, mas vai ter que ser assim. A gente tem um arsenal de conhecimentos que o Michael Young traz como uma ideia, né, também, de que nós não partimos do nada, né? Mesmo que a gente pense em uma perspectiva inovadora, a gente sempre parte de um conjunto de conhecimentos construídos pela academia, pelas culturas, pelas diferentes sociedades, e que constituem patrimônios que a gente não pode esquecer, que são elementos fundamentais para pensar o futuro e pensar o presente. E eu e a professora Ana escrevemos recentemente, a professora Ana Maria é da Federal da Fronteira Sul do campus de Erechim, que para a gente pensar essa justiça social, essa transformação, a gente pensa a partir constrói o pensamento dos estudantes para atuar no mundo. Então, isso demanda um conjunto de conhecimentos e precisa mobilizar um movimento, um conhecimento poderoso, que é o que Michael Young traz, né? Como uma necessidade de construção de conhecimento para a transformação das realidades. E aí eu penso nos diferentes sujeitos para seguir adiante. Nós temos realidades diversas, acredito eu que cada um que está aqui hoje assistindo, que foi aluno e que vai ser professor, ou que já é professor, atua no campo, atua na cidade, na periferia, em terra indígena. Nós temos pessoas que trabalham e que são alunos, por exemplo, de comunidades quilombolas, ribeirinhas. Então, como é que a gente vai dar conta dessa diversidade que já foi falada anteriormente? E aqui eu trouxe um pouco dessas diversidades, né? E uma ideia do professor Moacir Gadotti, que os alunos chegam na escola já trazendo consigo um conhecimento de mundo, uma carga, um conjunto de conhecimentos. Ele fala em informações, mas não são só informações, são também conhecimentos de diferentes realidades, e da sua própria realidade, principalmente. Eu vou pedir para o pessoal parar com o barulho aqui só um pouquinho, tá, gente? Desculpe um pouquinho. Dani, só um minuto, tá? Sem problema, Karina. Gente, que emoção! É que é o horário que a minha irmã vem buscar o meu sobrinho, e aí tocam o terror aqui na frente, tá? Mil desculpas, gente. Sem problema. Okay. Tem que ter uma emoção nas lives, né, gente? E olha, eu pedi, parem de falar, pelo amor de Deus, continuam. Que, assim, essa questão de estar em casa trabalhando, as pessoas não entendem, às vezes, o que você está fazendo de fato, né? Então, tem essa situação. Ok, tá aparecendo o slide aí? Sim? Está, tranquilo. Ok. Bom, então nós temos aqui distintas realidades. Eu tentei pegar situações diversas para a gente pensar no aluno que vai a pé para a escola, que ainda faz trechos de a pé, nos alunos que são ribeirinhos, que fazem trechos em barcos, nos alunos que vão para a lavoura com os pais, que a gente é extremamente contra, mas ainda existe, e existe um movimento de pessoas pensando assim que o trabalho, desde a infância, torna o sujeito melhor. Mas vamos pensar naquelas crianças que têm a possibilidade de uma educação integral, que os pais conseguem fazer ter renda suficiente para não precisar, né, do auxílio dos filhos, situações diversas que aquela criança que precisa ir para a lavoura ajudar não consegue muitas vezes. Então, não é uma questão de formação de caráter aí, é uma questão de oportunidades que aquela criança que tem uma formação integral também vai conseguir construir caráter, vai conseguir construir valores, não tendo que trabalhar desde pequenininho, né? Então, nós temos realidades no nosso país que demandam, né, que forçam a essas situações.
E tem outras situações que são o extremo oposto, por exemplo, as crianças que não têm limite algum, que não têm horário para estar jogando, que não tem um limite em casa, né, de estar nesse processo interativo com tecnologias, enfim. Então, nós temos movimentos diversos que chegam na escola, e quando falam da educação, eu fico muito pilhada, assim, porque quando a gente observa um tratamento de um psicólogo, não querendo comparar, mas assim, outras situações, sempre as pessoas são atendidas individualmente, né? Não vou mais mencionar assim profissões, mas se a gente retomar, pensar as outras profissões, é o professor que tem 15, 20, 30, 35 alunos na escola, para ensinar todos ao mesmo tempo, para pensar as diversidades, para interpretar se o aluno está conseguindo aprender, quem está com mais dificuldade, se o fulaninho está entendendo, se ele está distraído, para que ele não se disperse, para que ele não tenha indisciplina, para que ele não fale palavrão, para que ele não desafore o professor, e ele faça as suas tarefas de casa. Então, quem olha de fora da escola, parece que o professor, no contexto de pandemia, não está fazendo nada, né? E o professor tem todas essas demandas e toda essa realidade para pensar, e inclusive pensar em suportes, em percursos para fazer essa educação. E aí a gente ouve muito assim, formar cidadãos para o futuro. E aí eu fico pensando, qual é o futuro? Nem se sabe se o futuro vai chegar, né? Então, quando a gente pensa a formação do estudante, dos nossos alunos que estão na nossa sala de aula para atuar desde hoje na sociedade, ele vai pensar o seu espaço, a sua comunidade, isso a gente gostaria, né? Nem todos fazem isso, a gente tenta que todos façam, para pensar e questionar, para que no futuro a gente já tenha essas transformações. Não que seja uma pessoa que vai se formar, vai né, ter uma educação para daqui a um tempo ter um emprego. Ele não vai ser um cidadão só a partir do trabalho dele, só a partir de uma determinada função de trabalho, né? Então, uma outra questão que a gente traz é que a atuação, mais do que nunca, a questão atual, mais do que nunca, é compreender as dinâmicas socioespaciais, considerando a espacialidade dos fenômenos, e aí já penso na geografia, nos problemas que a gente tem e nas demandas, né, de cada lugar, a constituição histórica e cultural, e as estruturas econômicas também. Então, quando eu vou falar de determinado fenômeno, eu vou falar de outros elementos que vão me ajudar nesse processo de construir conhecimento para que o aluno não tenha aquela visão limitada de que lá naquele lugar acontece tal coisa porque o povo não gosta de, enfim, às vezes o senso comum, ele precisa ser enfrentado a partir, às vezes não, sempre precisa ser enfrentado a partir de conhecimentos que tragam um fundo, né, de teoria e de aprofundamento, de complexidade, que coloque em xeque, que coloque em debate essas situações. E aí eu trago o conceito de cidadania. Quando a gente pensa a formação para a cidadania, de sujeitos cidadãos, a gente pensa numa perspectiva de cidadania. E a cidadania, ela passa, ao longo do tempo, por mudanças, né? A cidadania grega, por exemplo, era para alguns, né? Então, o conceito de cidadania, ele é diverso, ele é contestado ao longo do tempo, ele é interpretado de diferentes formas. E uma das perspectivas é a perspectiva republicana. Esse é um trecho da professora Sônia Araújo, ela é portuguesa, mas ela muito contribui para definir um modo de cidadania, uma perspectiva de cidadania que eu acho interessante. Então, lá no último trecho, ela diz que a cidadania é definida como uma responsabilidade cívica e participação ativa de todos os cidadãos na vida pública, ou seja, a participação dos cidadãos nas tomadas de decisão, no valor da vida e debates públicos defendendo a realização pessoal através da atividade política. Bom, não é só o voto, né? E nós vimos nos últimos meses as implicações que tem a dimensão política, e ela tem que ir além do voto. Então, tem muita gente que vendeu voto, tem muita gente que faz todo um auê, né, quando um determinado grupo ganha no município,
e tudo que o grupo fizer está errado porque aquele grupo é contrário. Então, assim, a dimensão cidadã, ela tem que ser pensada como uma perspectiva comunitária, de bem comum, de vivência, né, que faça com que a nossa sociedade efetivamente se melhore, né, não se coloque só nessas dualidades que não nos acrescentam. Então, a gente precisa pensar a geografia numa perspectiva cidadã. E quando a gente fala em pensamento crítico, né, muitas vezes a gente fala em ter pensamento crítico, desenvolver um ensino crítico, o que é isso? Às vezes a gente acha que é só tudo que um outro fala, eu tenho que criticar a ideia dele, né? Então, como que a gente desenvolve um pensamento crítico? A partir de um conjunto de conhecimentos, é claro, tanto do professor quanto do aluno, vão ser pensamentos diferentes, né, com complexidades diferentes, mas o pensamento crítico desde a educação, ele vai contribuir para que os cidadãos, a partir desses conhecimentos, das interações na escola, dos debates, das problematizações, eles se tornem mais conscientes, então dando suporte para que tomem decisões mais assertivas e mais equilibradas, não apenas naquele senso comum que vai se repetindo ano a ano e ninguém questiona, só reproduz, a partir de uma imagem do WhatsApp, da mensagem que veio, do áudio que sei lá quem gravou, que não tem fundamento, às vezes é tomado como verdade, né? Então, o pensamento crítico, ele não é apenas refletir, colocar em dúvida o pensamento do outro. Então, a ideia não é simplesmente você ficar criticando tudo agora, mas é você pensar também no próprio pensamento. Como é que eu construo o meu pensamento? Que elementos eu preciso retomar, revisar, refletir sobre eles para potencializar aquilo que eu sei, né? E então, são as situações que a gente precisa pensar. Agora eu entro no último ponto, que é o entorno escolar. Esse termo, ele me desafiou bastante para fazer essas falas, porque o entorno escolar, ele não é um conceito tão abordado, assim, efetivamente nas pesquisas que eu tenho feito, enfim. E aí eu fui buscar alguns elementos para pensar o entorno escolar. E o professor Álvaro Gimeno, um professor espanhol, traz a dimensão do entorno com algumas especificidades que eu achei interessante, mesmo para o contexto brasileiro, né? Então, ele fala que existem ambientes que vão além da escola. Então, a escola não consegue atuar diretamente dentro das famílias, no contexto público da rua, e em outras situações que demandam, né, intervenção, mas que não são controlados diretamente pela escola. E esses espaços, eles vão se transformando, eles são diversos, numa sociedade globalizada, com um incentivo tão grande das mídias para que você consuma, compre, você só é feliz se você consumir, e que o conhecimento tem sido colocado como supérfluo, perto de mídia, ostentação, aparecer, né, fazer vídeo, né, fazer, enfim, fazer o que tem ganhado mais espaço são as celebridades, resumidamente. Então, quando a gente pensa o entorno escolar e quando a gente pensa os nossos alunos e a escola que a gente tem, a gente tem que pensar dentro desse contexto que a escola não controla e que entra no ambiente da escola, né? E aí, quando a gente fala do entorno, a gente pode pensar no próprio prédio da escola, na sua localização, na estrutura, na sua funcionalidade, enfim, várias situações. Mas tem outras demandas externas que não são somente de espaço, que são simbólicas, que são culturais, que são da dimensão material, né, de construção, de estrutura de uma determinada comunidade, de um determinado lugar. E quando a gente pensa da escola dentro, por e para a comunidade, a gente pensa numa relação com vários entornos, que demanda o humano, o cultural, o biológico e o ecológico, aquela dimensão da natureza que também, que para nós é muito própria, né, da geografia, mas não só dela. Então, a gente tem que pensar a escola como uma totalidade na relação com esse espaço do entorno que transcende o indivíduo e penetra no mundo das experiências, que é inseparável do conhecimento da escola. Quando a gente deixa separada a experiência do aluno
daquilo que ele vai aprender na escola, a gente quebra essa relação que ele tem com esse entorno, com a comunidade, com o espaço para além disso. E aí eu vou começar a pensar agora nessa parte final, naqueles elementos que são específicos para, não só da geografia, mas alguns elementos são próprios de todas as ciências que fazem parte das disciplinas escolares. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo tranquilo por aí? Eu vou pensar na superfície. Ok. Eu vou pensar numa superfície, numa localização, num espaço construído que às vezes ele é mínimo, que ele tem uma estrutura bem precária, ou eu tenho um espaço da escola e o seu entorno que é mais amplo, que tem uma estrutura melhor. Eu tenho um espaço de interação e de contato com a comunidade, ou esse espaço da escola, ele é fechado, ele é colocado como um espaço à parte dessa comunidade, né? Então, eu tenho que pensar as possibilidades de mobilidade do meu aluno e do professor, dos professores, e de estudos em loco, de ir para esses espaços, de explorar esses espaços, que é algo que na geografia é muito importante, né? E aí eu tenho que pensar alguns elementos para fazer isso. O que fazer e por que fazer isso, né? E para quê, enfim, entra nessa questão. Qual é o objetivo, por exemplo, né, do meu trabalho, daquilo que eu vou propor para estudar esse entorno? A que conteúdo ele se relaciona, porque eu não posso partir da ideia que agora eu vou fazer um ensino diferente, eu vou trabalhar com metodologias diferenciadas, então o aluno vai decidir o que ele vai fazer. Não é essa a ideia, né? A gente precisa partir de uma organização. E o currículo da escola nos dá os elementos para saber que conteúdo que a gente tem que estudar. Não é o livro didático diretamente, que em algumas escolas você chega e não tem um planejamento do professor, ele tem um livro didático e chega lá e aplica aquilo que o livro diz. Então, existem conteúdos curriculares que devem ser seguidos, tem que ler o PPP da escola, né, o projeto político pedagógico, tem que entender onde que você pretende chegar. E onde você pretende chegar com o ensino de geografia, vai pensar nos conteúdos, nos conceitos, né, para além dos conteúdos, nos conceitos, base da geografia, lugar, espaço, paisagem, território, qual deles você vai mobilizar, qual é que vai dar sustentação para a sua aula. O que você já sabe sobre isso? O que você conhece desse lugar e o que precisa investigar mais? E aí, essa investigação a mais, ou é o professor, em alguns momentos, que tem que fazer, quando ele não tem, quando o aluno não pode ir a determinados espaços, ou é um movimento que pode ser solicitado para os alunos. Então, a gente vai pensar a partir daquilo que a gente já tem e aquilo que a gente precisa fazer, né? E tem uma historinha, tem até num livro, eu até queria comentar antes e esqueci, tem um livro, Ensino de Geografia, que o professor Castro Giovanni, a professora Helena Kawai e o professor Nestor Kercher escreveram. Tem uma parte que a professora Helena fala sobre a história da Alice, né, no País das Maravilhas, e ela usa algumas perguntas para pensar geografia, lá na página 87 desse livro. E aí, uma questão que me chama a atenção, a prof. Helena dá os caminhos do ensino da geografia aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para como o professor olhar para essa história. Então, diz assim, a Alice diz assim, para o gato: o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que eu devo tomar para sair daqui? E ele responde: isso depende muito para onde você quer ir. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então, não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Contanto, diz ela, contanto que dê em algum lugar. Você pode ter certeza que vai chegar se você caminhar bastante. Caminhar para onde? Então, assim, onde nós queremos chegar? Qual é o caminho que a gente escolhe para isso? Então, a gente precisa definir um percurso metodológico para fazer a nossa organização de aula. E para isso eu trouxe a ideia do planejamento. De onde eu trago isso? O conceito de planejamento, a professora Alana Cavalcanti trabalha nesse livro, O Ensino de Geografia na Escola. Lá na página 151, ela traz os elementos do processo de ensino.
E ela fala do planejamento, da realização e da avaliação. Não necessariamente que tenha que ser nessa ordem, que a avaliação ela perpassa toda a realização. Isso está na página 151 do livro O Ensino da Geografia na Escola. Mas o que ela traz nesse planejamento? A importância de que o professor se organize para saber onde ele quer chegar e qual é o desdobramento da sua aula, né? Quem vai para a escola em residência pedagógica, fazer observação, depois começar a se inserir enquanto professor, precisa ter esses elementos, né, como basilares. Vai pensar o conteúdo que precisa trabalhar, e aí vai olhar, então eu vou fazer o parâmetro aqui. Vai pensar o conteúdo a partir do currículo da escola, do PPP, que está atrelado hoje à BNCC, mas que não pode se desvincular da realidade. Quais são as demandas do lugar, quais são os conhecimentos do aluno que ele já tem, para que eu consiga fazer o meu planejamento e dar conta disso. O que eu já sei e o que eu devo saber sobre eles, sobre os conteúdos, né? Então, o que eu já sei? Eu vou trabalhar determinado conteúdo de geografia, eu preciso ainda aprofundar. Se o meu aluno me fizer uma pergunta que eu não sei, como que eu posso suprir esse questionamento? E aí eu volto para a questão da metodologia, né? Pensar o que eu vou utilizar para isso, a avaliação e as estratégias e recursos. Eu olho lá para o outro lado também. Eu tenho que usar conteúdos geográficos, os conceitos base da geografia, e as categorias de análise, né? Lugar, paisagem, território, espaço, região. Que estratégias metodológicas aí eu coloquei de volta, né? Coloquei de lá para cá. Os princípios geográficos que podem nos auxiliar, né? O professor Antônio Carlos Robert de Moraes fala dos princípios metodológicos, princípios geográficos, aliás, que nos ajudam a interpretar aquilo que a gente vai fazer com os estudantes e aquilo que a gente vai analisar geograficamente. A escala de análise e as representações, se eu vou utilizar fotografia, se eu vou utilizar outros tipos de recursos, os mapas. Então, eu vou pensar um conjunto de aspectos do entorno da escola a partir de um olhar geográfico. Eu não vou ler toda essa parte, mas eu já falei sobre os aspectos econômicos, sociais, históricos, culturais e ambientais, né, desse espaço. Como que eu vou olhar esses aspectos para ensinar geografia, para ensinar os conteúdos para os meus alunos e fazer com que isso seja significativo para eles? Então, eu sempre tenho que ter um pé na geografia, na dimensão pedagógica de como ensinar, né, na dimensão da didática da geografia, mas sempre olhar aquele espaço e aquele conjunto de fatores que fazem com que eu tenha determinados elementos que eu precise considerar nesse lugar, né? Quais são as características, o que foi transformado, o que está sendo transformado, que fatores históricos, que aspectos culturais existem nesse lugar. Então, são várias coisas que abrem um leque de possibilidades de atuação no âmbito da geografia. Um conceito que eu acho importante para partir para o estudo do entorno da escola, já estou cuidando do tempo, tá? São as questões de pensar o lugar, o cotidiano, a paisagem e o tempo. Aqui eu vou trazer só a dimensão do lugar do cotidiano, por conta de não ter tempo de abordar todos eles, né? Alguém que fala muito sobre o lugar é a professora Helena Calai, mas tem um aprofundamento muito grande, muito importante, que o professor Milton Santos faz nos seus escritos, né? E a professora Adriana Andrés, que é a minha tutora na Federal da Fronteira Sul, ela trabalha com a relação entre o cotidiano e o lugar. Então, as interações que nós fazemos com os objetos e aquelas ações que nós fazemos no espaço, no âmbito dos aspectos naturais e sociais, elas demandam uma localização, elas têm uma localização, mas elas têm uma relação, uma interação com outros aspectos que trazem cada vez mais complexidade, velocidade e volatilidade nelas inseridas. Então, nós temos aí na vida dos sujeitos um elemento que precisa ser considerado, que é o seu cotidiano. E o cotidiano perpassa
situações do passado, situações do presente, que a gente pode relacionar com memórias, com paisagem, né? Então, tem vários conceitos que são interessantes. E a professora Adriana diz o seguinte, que em imbricados de historicidade, o cotidiano e o lugar são vividos na grande escala das vivências, e é esse espaço que se impõe como fundamental nas escolhas de cada sujeito de seus grupos. Então, nessa grande escala em que nós estamos, que é o espaço mais próximo de nós, as vivências se dão cotidianamente, mesmo aquelas que a gente acha que não são boas, as situações que a gente tem que enfrentar, os problemas sociais, então nós temos que achar brechas, percursos, possibilidades na geografia de pensar isso, né? Bom, e aí, pensando nisso, eu tracei alguns possíveis caminhos, porque eu pensei assim, quando eu estava em formação, eu queria uma receita pronta. E hoje a gente vai nas formações e a gente diz, não tem receita pronta, né? Não, e não existe. Mas também a gente não pode partir do nada. Então, não existe uma receita, não existe algo pronto, então não se faz qualquer coisa. E não é isso. Então, a gente precisa pensar quais são os movimentos que podem nos ajudar nesse processo de ensinar alunos num contexto tão diverso, em situações tão complexas como é a atualidade, né? Essa sociedade, como o Bauman diz, essa sociedade líquida, né? Que se transforma rapidamente, para que a gente também não jogue fora questões que são essenciais, de valores, da dimensão histórica, enfim, outros aspectos que são pertinentes. Então, vamos à parte final. As possibilidades podem partir de entrevistas, de relatórios, de questionários, de pesquisa de campo, de observações, com anotações em diário de campo, de análise de representações cartográficas, de fotografias, enfim. Nós temos uma infinidade de recursos que podem ser utilizados em diferentes propostas metodológicas. Então, o planejamento do professor, usando tudo aquilo que eu falei antes de conteúdo, de conceitos, de categorias da análise, vai servir para que construa esses aportes e possa dialogar com as realidades dos alunos e com outras realidades, né? E como que a gente pode pensar isso? Eu penso que a pesquisa, ela é um movimento que garante, que pode oportunizar a autonomia do sujeito desde a infância. Então, a pesquisa, não só na internet, mas a investigação, a possibilidade de criar as suas perguntas, a sua organização, né, de intervenção, como que ele pode perguntar, o que ele pode perguntar, em que espaço, qual é o recorte de análise, isso pode ser feito desde a infância, que muitas vezes a gente pensa que fazer uma saída de campo, fazer um passeio, você leva, o aluno olha, observa, volta e não anota, enfim, a gente tem que ter também parâmetros para isso. Resolução de problemas, cria uma situação ou utiliza um recorte, uma análise, uma imagem de satélite, mapas, né, de uma situação antes e depois, e faz essa problematização com os alunos, pergunta quais são as possibilidades de resolver esse problema, quem se envolveria nisso. Então, o aluno também pode se tornar mais participativo nisso. E aí tem um outro conjunto de metodologias ativas que são pesquisadas, a professora Sônia Castelar, eu indico por conta do tempo, não dá para a gente aprofundar também, professora Sônia Castelar, a professora Jerusa Avilena, também pesquisam sobre as metodologias ativas, que também podem ajudar a gente pensar como que podemos propor outras possibilidades de ensino que o aluno seja central nesse processo. Uma citação da professora Nídia Pontiuska sobre o estudo do meio, que ela traz a possibilidade dele tendo um objetivo principal, não só aqui o entretenimento e a efetivação de trabalhos interdisciplinares, que demandem pesquisa de campo, bibliográfica, iconográfica e, portanto, investimento em trabalho individual e coletivo. E esse processo de estudo do meio,
que a gente pode fazer no entorno da escola, ele pode trazer esse diálogo do estudante com os moradores, movendo o professor e o aluno a saírem da escola, né? E superar aquele conhecimento primeiro, que é somente aquele ou só aquele do senso comum, ou só aquele do conteúdo escolar duro para a gente passar para o aluno transmitir, mas pensar ele em transformação, em diálogo com a comunidade, sendo significativo, né? Fazendo um movimento de resolução mesmo de situações na comunidade. E aí a gente pode formular hipóteses, verificar essa existência, essa possibilidade, operar um verdadeiro trabalho sobre o concreto, é o que a autora diz, sobre a realidade vivida, que permite caminhar para um pensamento mais elaborado em direção à abstração. Aqui não é somente trabalhar com o lugar, né? E aí a gente pode pensar que olhar para a realidade vivida tem que estar em diálogo com outras realidades do país e de outros espaços também, né? E pensando nisso, a gente pode pensar as escalas de análise. Então, aqui embaixo eu tenho as 3 dimensões da escala de análise, não como aquela hierarquia, que eu começo da casa, da escola, do município, depois do estado. Não é isso. Que o nosso aluno, às vezes, assiste ou dialoga, enfim, interage com situações de outros espaços, né? Ele sabe às vezes eles fazem perguntas sobre o Japão, e aí você vai dizer, não, isso aqui não é da aula de geografia, isso aqui você vai aprender lá no 5º ano. Não é isso, né? Então, nós temos que ter essa relação de interação entre as escalas, podemos usar exemplos de outros espaços, de outros ambientes, de outros países, mesmo que não seja o foco do ensino naquela turma, naquele ano, mas pensar que existem outras realidades, existem outras relações do ser humano com os ambientes onde eles vivem. E aí eu tenho que definir conceitos, que eu já falei isso, né? Pensar a relação da sociedade com a natureza, como que a gente interage, pensar o espaço e o tempo como dimensões que se entrecruzam, para que a gente não pense o espaço desacoplado do tempo, que nos permite pensar uma dimensão histórica, a escala de análise que eu comentei aqui está abaixo, e as interações dos elementos que eu já apresentei para vocês. E aí a professora Helena traz como um percurso metodológico para estudar os lugares, usar a espacialidade dos fenômenos a partir de uma escala de análise para poder interpretar. Então, eu vou pensar qual é o lugar, a sua localização, a extensão, a delimitação daquilo que eu vou pesquisar com o aluno, se é um problema de um outro lugar, se é um problema de um bairro vizinho, se é um problema do entorno da escola, né, de uma situação da realidade vivida. Eu vou caracterizar esse espaço, mas não é eu caracterizar, o meu aluno vai buscar elementos também para caracterizar esse espaço. Eu vou complementar isso. Ele vai descrever algumas situações, eu posso auxiliá-lo a descrever a partir de um olhar geográfico, que é um conceito que a professora Helena usa. Estabelecer relações, então eu vou relacionar, vou comparar, vou mostrar que essa comparação não é para tornar melhor ou pior o outro espaço, mas que são situações diferentes, né? E vou fazer correlações, para perceber similaridades, diferenças, em situações que se complementam, situações que outros espaços e outras vivências podem nos auxiliar a olhar o nosso lugar e aquele problema que a gente quer resolver a partir da geografia. E então, nós temos uma síntese aqui, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, um estudo do meio, quando eu vou fazer uma observação com os alunos, quando eu vou propor esses elementos, eu tenho que pensar como que eu vou organizar o meu planejamento para que o aluno desenvolva a observação, para que ele consiga descrever, para que ele consiga comparar, ver as similaridades, enfim, faça relações, para que ele faça uma conclusão, que a gente chegue a uma conclusão em grupos, em duplas, juntos, e faça uma síntese disso. Então, esse movimento faz com que o aluno investigue, questione, seja ativo no processo de construção do conhecimento. Aqui no meu cronômetro deu 1 hora, então eu vou fazer essas considerações finais, dentro do tempo mais ou menos
que eu coloquei, quando a gente pensa na nossa formação enquanto professores, principalmente na formação inicial, a gente sempre parte de um conjunto de conhecimentos e também a gente pode definir como saberes que os professores precisam ter, né? Então, eu preciso conhecer a realidade, conhecer, uma coisa que eu bato muito na tecla, conhecer as políticas de educação, a LDB, os parâmetros curriculares, agora nós temos a BNCC, eu tenho que ler esses documentos. Em 1, 2 dias, 3 dias, eu leio esses documentos. Eu não posso ir para a sala de aula e não saber da dimensão de legislação que ampara o meu trabalho. Eu não posso ir sem saber que o piso salarial do magistério está defasado e que eu tenho que lutar junto com os meus colegas enquanto classe, enquanto categoria, para melhorar. Que eu tenho que mostrar para os meus alunos que eu preparei a minha aula, que eu planejei, que eu não estou aqui fazendo algo que é um bico, é algo que eu pensei, enfim, agora, meia hora antes, né, da execução. Eu preciso ter um conjunto de saberes da dimensão específica da geografia, da ciência geográfica, e ela tem uma dimensão diferente na academia e na escola, elas têm coisas que se aproximam, mas elas têm diferenças, e às vezes quando o professor vai para a escola, ele se questiona, né? A universidade não me ensinou isso aqui, a forma de ensinar na escola é diferente, então também existe um movimento que a universidade precisa fazer, as instituições formadoras, os institutos, né, também, de olhar para essa dimensão escolar. O que a gente vai formar? A gente não vai formar mini geógrafos, a gente não vai formar para eles reproduzirem aquilo que a gente faz, mas para ter um conhecimento para interpretar o mundo a partir da geografia. Conhecimento pedagógico, entender da realidade, pensar, então, as experiências, isso pode ser feito lendo, não só esperando que o professor da universidade indique uma leitura, que o professor do curso de geografia pegue pela mão e leve, né? Então, tenha também esse papel do professor em formação, buscar elementos e buscar textos para fazer o seu aprofundamento. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente pode ler no fim de semana, os textos podem ser textos curtos, podem ser de 5, 6 páginas. Isso faz com que a gente abra um leque de possibilidades na nossa formação. Relacionar a geografia aos problemas enfrentados no mundo da vida e pensar que a geografia escolar, ela tem uma base na ciência, mas ela tem uma construção social. A geografia escolar, ela surgiu antes da geografia acadêmica, isso a gente precisa ter muita noção. A geografia da escola, ela foi implementada antes. Aqueles conhecimentos de localização, distâncias, enfim, outras situações, foram colocadas como demandas antes de serem colocadas em cursos de formação de professores na academia. Então, a gente tem que lutar também para que a geografia escolar continue sendo uma disciplina, porque ela tem sido colocada à margem, né? E no ensino médio ela também não tem sido vista na BNCC e no referencial do ensino médio como uma obrigatoriedade. Então, a gente tem que mostrar a que serve a geografia, né? E, por fim, eu indicaria a pesquisa e a resolução de problemas como possibilidades de formação do sujeito cidadão. E, para isso, a gente usa diferentes estratégias, diferentes aportes metodológicos, né? A gente só precisa pensar que movimentos a gente precisa fazer, que tipo de pesquisa, em que momentos, em que espaços, e como que a gente pode ajudar o nosso aluno a resolver problemas que muitas vezes parecem que naquela realidade a gente não vai conseguir dar conta, né? Mas são pequenas ações que fazem com que o mundo seja transformado e que a gente consiga lutar por maior igualdade, por mais justiça social, pelo reconhecimento das minorias, pelo acesso à educação de qualidade e não só conhecimentos ínfimos que sirvam apenas ao mundo do trabalho. Então, eu encerro aqui com essa parte final, que a educação é um processo de socialização daquilo que a humanidade construiu
apresentando ao estudante o que foi produzido, e nesse sentido a educação transmite porque quer conservar, e ele quer manter porque valoriza positivamente certos conhecimentos, certos comportamentos, certas habilidades e certos ideais. O nosso desafio é fazer com que isso seja significativo no contexto atual. Então, a gente não joga fora aquele conhecimento construído por outras gerações, que foram, têm sido aprofundados, mas a gente ressignifica isso no contexto onde a gente atua. Então, eu deixo esse como um desafio para todos nós que queremos uma sociedade melhor, que queremos espaços de diálogo e de participação de todos. Então, obrigada, e aí tenho algumas das referências que eu utilizei, e também eu posso enviar depois para a Prof. Dani, e ela pode encaminhar também, né, os e-mails, enfim. Eu não coloquei aqui o meu e-mail para contato e esqueci. Mas, enfim, eu posso depois também mandar o meu e-mail de contato para que a gente possa também dialogar em outros momentos, se tiver questões que a gente não aborde aqui. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Nós que agradecemos assim, você deixa a brecha, né? Então, acho que, assim, outros momentos, a residência está só começando, são 18 meses, e eu acho que, muito provavelmente, né, nós teremos outros encontros, outras partilhas. Quem sabe, né, não no contexto remoto, mas sonhemos aí, né, com um contexto onde seja um encontro presencial. Vamos sonhar, né? E aí, eu vou ler aqui, não tivemos ainda muitas perguntas, mas quem quiser acrescentar alguma coisa, eu vou só repassar algumas questões que estão colocadas aqui no chat, enquanto você falava, né? Tem um do Gerson, que provavelmente é seu colega aí do Sul, né, que colocou o seguinte: primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar assistindo, parabéns aos organizadores e a Karina pela fala, sempre encantadora. É uma grande artista e pesquisadora. Não sei se vocês sabem, Karina acabou de lançar um livro, gente, 2, não foi, Karina? De poesia. Ela não falou, mas é poeta, escreve, tem suas obras, para além da geografia. Olha, então vamos fazer assim. Quem ficar até o final aí, depois eu vou recitar um poema no final. Ai, meu Deus. E aí ele diz o seguinte: Dani, a gente, inclusive, eu acho que depois, Dani, você organiza com os teus alunos um dia desse, você faz um sorteio numa aula com o grupo da residência pedagógica, e aí eu mando os 2 livros para te sortear. Você me manda o endereço aí e eu mando para te fazer o sorteio para os teus alunos da residência pedagógica. Tudo animada. Agora apareceram no chat, né? No instante apareceram. E ele pergunta o seguinte, o Gerson, tem uma pergunta. Karina, nas suas perspectivas, quais são os principais desafios e limitações para se pensar uma educação geográfica que consiga superar os problemas entremeados no contexto escolar do presente? E quais são as suas expectativas? Repetindo, quais são os principais desafios e limitações para se pensar uma educação geográfica que consiga superar os problemas entremeados no contexto escolar do presente? E quais são suas expectativas? Você quer que eu fale já sobre essa ou quer fazer mais uma por mim? Na verdade, como pergunta só apareceu essa, assim, tem muito mais gente, assim, mais parabenizando, elogiando a frase que você utilizou no final. Tá, eu vou fazer o comentário sobre. Eu acho que eu já comentei sobre a frase, né? Essa questão, antes de ir para a pergunta do Gerson, que é muito pertinente, nós temos na geografia um embate muito grande, né, entre perspectivas, né? Então, às vezes a gente pensa em agora tudo que é da geografia tradicional não serve mais, os princípios geográficos tinham sido jogados praticamente fora, né? E aí tem um movimento agora bem recente, não, mas dos últimos anos para cá, a professora Sônia Castelar traz muito isso, e na base retoma os princípios geográficos, quando a gente, e que são oriundos, né, lá dos clássicos da geografia, porque às vezes a gente pensa que uma geografia numa perspectiva crítica ou cultural, enfim, numa perspectiva mais pós-moderna, tenha que se jogar fora tudo que era da geografia tradicional.
E não é assim, né? A gente tem embasamentos, os conceitos, a construção das análises espaciais de autores clássicos que a gente não pode jogar fora. E que quando a gente vai falar de geografia, tanto na formação de bacharéis, quanto na geografia, na formação de professores, a gente tem que pensar que esses são elementos basilares para que a gente consiga dar conta de ensinar geografia, né? Eu também, em muitos momentos, eu tive que voltar, e na minha tese eu voltei lá nos clássicos, e aí tem coisas que eu também tinha criticado, abandonado, enfim, e que eles são essenciais para que a gente possa pensar a educação que a gente faz hoje, né? Então, se eu vou fazer uma educação crítica, não necessariamente eu tenho que jogar fora tudo que uma dimensão tradicional trouxe, né? Da mesma forma, se eu vou pensar uma geografia pós-moderna, eu também tenho elementos de criticidade que não podem ser jogados fora, né? E aí a pergunta do Gerson: os principais desafios e limitações para a educação geográfica. Tem 3 dimensões aí que eu gostaria de pontuar, que é a dimensão social, que é da nossa classe, da nossa função enquanto professores. Eu não falei da função social do professor. No nosso país, nós temos muito aquela situação, principalmente em contexto de ano político, né? Todo mundo vai investir em educação porque a educação é importante, a educação é necessária. Aí você pergunta para alguém por que a educação é necessária, e às vezes você não existe. É para aprender conteúdo, é para ter um emprego melhor. Não é só para isso. Então, qual é a função da educação que nós fazemos? E parte disso é o pressuposto de que a gente tem uma função social enquanto professores. E é a identidade docente, é a profissionalização docente que a gente precisa bater de frente com quem critica. E agora se bate de frente com Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, que a perspectiva dele era uma perspectiva libertadora, que era uma perspectiva de formação de adultos, né? A ideia dele a partir do ensino de temas geradores, relacionados à realidade das pessoas, e que a gente introduz as ideias dele para pensar a educação desde a educação infantil. E aí tem gente que acusa ele, acha que ele é vivo, então joga paulada no Paulo Freire, achando que ele desvirtuou as crianças, enfim. Tem toda uma loucura que professor tem que ter conhecimento para isso, porque daqui a pouco tem professor dizendo que realmente ele não ajudou em nada. É muita loucura, né, prof? Então, assim, a dimensão social do professor, da profissão. Então, se a gente não conhecer de políticas, se a gente não estudar, por exemplo, a questão da valorização profissional, na LDB tem lá valorização, formação continuada. Quais são os espaços dessas formações? Então, um dos desafios da formação da educação geográfica é ter espaços de formação continuada, que não vem. Esses dias, se alguém assistiu uma fala que eu fiz, acho que o Gerson assistiu, que eu disse assim, que tem contextos em que trazem coaches, enfim, pessoas de outras áreas para aula de beleza, hidratação, não sei o quê, coisas para deixar o dia do professor melhor. Só que a gente não demanda só de um dia, assim, para a gente ser valorizado. A gente precisa de uma valorização social, a gente precisa de valorização salarial. Então, esse é um dos pontos que faz com que o professor tenha dificuldade para fazer uma formação continuada, tenha dificuldade, muitas vezes, para estar em cursos em espaços que possibilitem, né, que ele continue. Está chovendo muito aqui, gente. Não sei se dá para ouvir. Então, nós temos uma demanda também de espaços de diálogo entre os professores, que é aquilo que eu falei lá no início, né? Se você não tem espaço para dialogar com os teus colegas e para falar dessas dificuldades, e não é chorar problema, né? Mas é, assim, pensar os problemas que a gente tem, quais são as possibilidades de solucionar. A outra é a dimensão da formação inicial. Então, a gente ainda tem um modelo que é um desafio para os cursos de formação de professores, que ele se origina de uma formação que era de bacharel, né?
E aí tem o professor Saviani que fala disso, a professora Bernadette Gatti fala disso, que a formação era de 3, 4 anos de bacharel, e no final, 1 ano para formar as disciplinas pedagógicas para ser o licenciado, né? Para ser professor da educação básica. E aí, parece que a prática fica lá para o final, e no início você fala da teoria, do duro da geografia, todo fragmentado, né? Então, agora eu vou aprender geografia física, geomorfologia, tarará, toda, né, climatologia, blá, blá, blá. Aí eu vou trabalhar as humanas, aí eu vou trabalhar a agrária, eu vou trabalhar a população, enfim. E aí lá, depois, no final, eu vou trabalhar metodologia, vou trabalhar didática separado. Então, assim, essa interação, ela precisa existir desde o início. Quando o curso é fragmentado, quando o curso não possibilita esse olhar interacional e mais complexo, a gente também tem dificuldade na escola de fazer uma educação geográfica, que é pensar a relação da sociedade e da natureza, a dimensão temporal, uma estrutura histórica. Então, você não vai partir da geografia só a partir de um conceito, ou da geografia física ou da geografia humana. Então, essas situações, elas precisam ser melhor trabalhadas, né, um desafio, e na formação continuada, os professores também têm que se desafiar a fazer uma formação continuada, especialização, mestrado, doutorado, ou, inclusive, leituras para além disso, porque eu fiz umas entrevistas na minha na época da escrita da tese, que teve um professor, eu já me estendi bastante, teve um professor que não tinha mestrado, por exemplo, mas ele lê muito, e ele lê muito dos clássicos da geografia e muito da pedagogia. E ele tinha umas análises brilhantes, umas intervenções que ele faz com os alunos maravilhosas. Então, existem diferentes conhecimentos que impactam e implicam na educação geográfica que a gente pode fazer no nosso cotidiano enquanto professores. Tiago, quer fazer a pergunta? Por favor. Boa noite, professora. No começo da apresentação, né, você colocou lá os pontos que sempre me chamaram a atenção, né? A quem serve a escola, que sujeitos formar, para que cidadão, né? E tem sempre um discurso que tenta colocar em xeque a prática das escolas, né? Assim, falando que a sociedade se atualiza muito e que a escola não acompanha essa atualização. E por isso alguns espaços, né, vão ficar a desejar. E aí eu pergunto, né, nessa formação desses sujeitos, principalmente nesses sujeitos de considerar vulnerabilidade, né, como esse discurso atinge diretamente, né, esse público da escola pública, que a gente viu hoje algumas práticas que a gente pode fazer enquanto professor para que esses sujeitos consiga sair do sistema e alcançar, porém existe uma coisa maior além do professor, né? Que aí também esse discurso coloca muito em xeque a educação. Então, formar quem, para quê, né, dentro de uma instituição que não é credibilizada. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Tiago, né? Existe uma ideia, né, Tiago, e a gente ouve muito, assim, das pessoas, isso vem me inquietando também, no sentido de que a sociedade se atualiza, né? A gente tem avanços importantes, né, no campo científico, nas tecnologias, principalmente, algo que eu debato bastante com a professora Ana Maria de Oliveira Pereira, que ela pesquisa tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Nós temos um movimento de sociedade que se atualiza, em partes, nesse contexto de ciência, de avanço científico, de avanço tecnológico, né? E que nos possibilitam determinados produtos, determinadas situações, mas que não estão acessíveis a todos. Então, a sociedade tem avançado, se atualizado em determinadas
determinados aspectos, outros ainda demandam muito, que é a questão da justiça social, que é o que você trouxe, tem muita desigualdade, tem muito problema que vai além, e aí a gente tem que retomar, sim, às vezes a gente usa parâmetros de países desenvolvidos para tentar aplicar, literalmente, aplicar no Brasil. Só que a gente esquece que o Brasil foi 300 e poucos anos colônia, que o Brasil teve um modelo de exploração, né? E ainda a gente tem um grupo de pessoas no país, em diversos espaços, que pensam nesse movimento de exploração. Então, não é um crescer juntos, é explorar. O quanto eu puder ter para mim e não dividir para os outros, né, com os outros. Então, a gente vê isso nos desvios de verbas, da educação, da saúde, da merenda, né? Então, nós temos várias situações. Quando a gente pensa que a crítica sobre a escola pública recai sobre esses elementos, a gente precisa pesquisar, e aí a gente precisa aprofundar as argumentações para a gente fazer frente a isso. Porque senão a gente diz, realmente, a escola pública não presta, a escola privada é melhor, a escola militar é melhor. Outra situação é a escola militar, né? Eu não tá aqui no script para falar sobre isso, mas o modelo de escola militar, ele vai selecionar, né? Ele seleciona. As escolas militares que já existem, por exemplo, aqui no Sul, elas selecionam, elas limitam. Então, assim, quando você não acolhe toda a diversidade, o sujeito que tem que trabalhar na lavoura, o sujeito que está na periferia e tem uma situação difícil de estudar, quando a escola não é para todos, ela limita quem vai acessar, e ela dá acesso. No caso das escolas militares, boa parte são filhos de militares que estão lá dentro ou filhos da elite. Então, assim, você não consegue comparar uma escola privada, inclusive uma escola privada que não seja um modelo militar, com uma escola pública que tem que atender um conjunto diferenciado de culturas e de populações. Com isso, eu quero dizer que eu defendo a escola pública porque a escola pública, apesar das dificuldades, das desigualdades, dos problemas de desvio de verbas, da situação de que todo mundo fala em educação, que tem que valorizar a educação, mas na hora do vamos ver, corta salário do professor, diminui a possibilidade do professor ter atuar numa escola só, tem que ficar pipocando em uma escola ou outra, o professor tem que se desdobrar para fazer a sua aula, porque às vezes não tem material. Então, assim, nós temos um conjunto de situações que a gente precisa considerar. E aí eu já deixo como indicação, quem gostaria de aprofundar sobre isso, no grupo de pesquisa, o GEPES, que eu participo em Passo Fundo, existe a pesquisa é sobre educação superior, então a docência na educação superior. Então a gente tem um grupo de pesquisa, principalmente o professor Altair, que é o coordenador, e o meu colega, o Diego Beck, e além de outros, como o Evandro, que é um outro colega, eles pesquisam muito sobre o impacto das medidas neoliberais na educação. Então, as medidas que estão sendo tomadas a partir de Banco Mundial, outros grupos, né, que se instalam, inclusive grupos privados dentro do Brasil que fornecem materiais didáticos, enfim, não só materiais didáticos, mas que são donos de grupos de faculdades, enfim, que nem prezam pela pesquisa e pela extensão, como fazem as universidades, e não prezam por uma educação de qualidade pública, como fazem os institutos federais, a gente tem que bater de frente, a gente precisa construir argumentos para isso. Então, a educação pública é possível, mas desde que a gente garanta que os recursos sejam investidos, né? E que a gente tenha, assim, que os professores pensem que estar numa situação de professor, de servidor público, demanda muito mais da nossa profissão, porque a gente precisa ter um compromisso ético, enfim, uma responsabilidade sobre o que a gente faz, porque ele vai implicar numa possibilidade de mudança social, né? Então, mais ou menos isso, não sei se eu respondo, né? Tentei juntar várias dimensões aí para dar conta.
Maravilhoso, Karina, mas a gente está se aproximando do final, né? A professora Camila já precisou sair porque ela tem aula ao vivo, alguns alunos daqui vão para aula, mas você ficou devendo aí, né, uma poesiazinha para fechar nossa noite e tal, pode escolher o trechinho que nós somos todos ouvidos para você, tá certo? E, mais uma vez, reiterar o nosso agradecimento, não, essas reflexões para esses alunos que estão em formação como professor de geografia, suas palavras finais, assim, acho que para nós que nos dedicamos muito ao ensino público, né, as escolas públicas, na maioria dos casos, assim, eu acho que é fundamental compreender que nosso investimento é mais do que só intelectual, né, é ético, é social. Eu estava falando com o microfone fechado. Tu sabe, ó, bem do sul aqui. Uhum. Eu fui achar a poesia aqui porque eu queria algo geográfico, tá? Então eu vou recitar um que não está no livro, tá? Nos livros. E aí eu vou mostrar, então, os livros, e aí eu já vou convidar a Prof. Dani, bem rapidinho. Eu tenho um projeto que se chama Reexistir com Poesia, que está no meu link do YouTube, lá no meu canal do YouTube. Então, podem procurar por Karina Copati. Eu vou colocar aqui do lado também o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, porque eu esqueci também de colocar no e-mail. E os livros são esses dois aqui, então lá eu coloco o que não pode ser dito e o que sinto, tá? Então, esse aqui é mais sobre sentimentos, sensações, situações, né, que a gente vivencia, e esse aqui tem um tom mais ácido, assim, pensando questões sociais, o contexto da pandemia, os desafios, né, que a gente enfrenta. E lá seguido eu compartilho algum dos poemas em áudio, então, em vídeo, aliás. Então, deixo o convite para curtirem, bem blogueirinha, como diz a Profelana Nascimento. Karina tá bem blogueirinha. Não é nesse sentido, mas é um pouquinho da gente pensar a nossa dimensão humana, né? Em outros movimentos, assim. Bom, então, agradecendo já mais uma vez o convite e a confiança, né, Prof. Dani, porque sempre que a gente convida alguém para falar ou para, enfim, para interagir, sempre fica aquela perspectiva, aquela expectativa de que seja bom, então eu espero que tenha sido bom para vocês e me coloco à disposição também para que a gente debater em outros momentos. Acho que me estendi um pouco também, peço desculpas. E eu vou projetar, então, aqui, que aí eu mostro para vocês que vai falar mais sobre cidade, mas eu tenho outros escritos que depois eu posso partilhar sobre campo também. Então, o poema se intitula Cidade. Se percorro a cidade, se me exponho e nela me movo, me encontro e me percebo, ao perceber seus traços, seus becos, seus bairros, suas praças e ruas, ao analisar seus contornos. Se percorro a cidade com olhos atentos ao outro, aos espaços que a constituem, consigo entender seu movimento, a fluidez, a calmaria, os transeuntes em deslocamento, impacientes, sonhadores, desligados ou atentos. Se observo a cidade entre fixos e fluxos que a constituem, vejo a vida na ação, espaço-tempo em comunhão, em cada fragmento, em cada lugar que é único e é, ao mesmo tempo, tudo, pois é um todo que se interliga, se aproxima, se comunica, de alguma forma, em algum momento. O todo do qual a cidade faz parte é também um espaço que é seu, nosso, é espaço do cidadão para se ver, se perceber, se pensar no pensar seus grupos, as suas comunidades, sua multiculturalidade e seu movimento contínuo, entre lugar e mundo, presente nas relações possíveis pela interação natureza-sociedade. Se me movo na cidade, silencio minha voz, jamais minha mente, e sigo atento e continuamente mudo, percorro, percebo, sinto e sigo o seu fluxo, buscando entender de espaço, de lugar, de território, de gente. Recorro ao conhecimento, à escala geográfica,
que me sustenta epistemologicamente. Organizo as interpretações que faço, considerando sempre a cidade entre o lugar e o mundo, a cidade como território vivo, como território que dialoga e, por vezes, é tornado mudo. E muda a cada dia, a cada segundo, entre disputas, conflitos, poder, entre decisão, diálogo, desafio. Cidade onde me constituo gente, que possibilita meu deslocamento, percorro espaço, analiso paisagens, construo cartograficamente, me mostro e me esforço para interpretá-la sempre, e no tempo compreendo seu eterno movimento, ela se transforma, é transformada na relação das gentes, que em sociedade constroem outras histórias na relação com a natureza e o espaço ocupado. Na cidade percebo, seja na horizontalidade expressa ou na forma verticalizada, desigualdades, possibilidades, um tanto de criança, idoso, adulto, jovem, tanta diversidade, um bocado de tristeza, uma infinidade de proximidades, um tanto de felicidade. Cidade de tanto jeito, de tanta gente, de tantos sonhos. Tem gente cidadã, gente com voz ativa, outras tantas submissas, invisibilizadas, nenhum pouco percebidas e que precisam todo dia um pouco mais de dignidade. Para compreender a cidade, é preciso olhar o todo, vivê-la com intensidade, deslocar-se, conhecer seus patrimônios, sentir suas diversidades, pensar e repensar o lugar, pertencimento e identidade. E também sua relação com outros tantos lugares que constituem o mundo, e nessa relação sempre intensa, construir-se cidadão para compreender a realidade. Na verdade, ele tem um tom mais reflexivo, assim, não é tão poético assim, mas tem outras que lá no canal são mais curtas e um pouco, tem uma visibilidade para além da geografia. Então, agradeço muito. Obrigada, pessoal, pela interação também. Obrigada, viu, Karina? Foi ótimo. Você vai lendo e a gente se imagina olhando a cidade, começa a se colocar dentro do que você vai lendo. Parabéns pelo seu trabalho, da geografia, da poesia, dos seus livros. Para nós foi um prazer imenso, inenarrável mesmo ter você aqui. E a gente espera tê-la outras vezes. E já nos disponibilizamos também, dentro da nossa capacidade, possibilidade, sempre que oportunamente estarmos com você aí nas possibilidades de troca e partilha, né? Vou me despedindo do pessoal, porque eu sei que muita gente tem aula agora, alguns que já começaram, o pessoal está aqui lhe parabenizando, falando do seu trabalho aqui no chat. Nada menos do que você merece, naturalmente. E, mais uma vez, grande abraço, saudade das nossas resenhas, né, pessoalmente. Saudade, ai, Dani. Saudade demais. E esses espaços, né, que a gente foi construindo também, são com muito trabalho, né, Dani? Então, assim, muito. Eu acho que é importante a gente comentar que esses espaços de formação continuada, de participação em avaliação de livro didático, a gente conseguiu porque demandou muito esforço, né? Tem demandado também muito esforço de formação que vai além, né, da sala de aula. Então, fica, pessoal, sempre esse convite, a formação continuada, a educação, ela nunca a gente nunca está pronto, né? Então, né? Aqui vocês sempre se desafiem e contem conosco também, se a gente puder, né, em algum momento auxiliar, para que todos continuem as suas formações, né? Muito obrigada, boa noite a todos e a todas, a gente se encontra aí na nossa próxima atividade, fiquem de olho aí no nosso calendáriozinho, tá certo? Mas eu passo no grupo lembrando. E um abraço, Karina, beijo, boa noite, viu, minha querida? Beijo, bom trabalho, tudo de bom para você.